sou a professora Ana Caroline e vou lecionar a disciplina de arte para o segundo ano do Colégio Emaús. Lembrem-se das nossas orientações, de estar sempre no local bem tranquilo para fazer as videoaulas e que todas as atividades, as para-casas do portfólio, devem ser feitos tendo como base o que aprendemos aqui na nossa videoaula, tudo bem? Daremos continuidade então à nossa disciplina de arte e hoje vamos iniciar o novo bloco do livro, já que na última aula finalizamos a primeira parte do nosso livro didático. Mas antes vamos para a nossa chamada. Alexandre Miranda, Breno Vitalino, Daniel Nisser, Davi Lobato, João Antônio, Maria Eduarda, Pedro Augusto, Pedro Lucas e Sofia Ribeiro. Todos preparados para aprender ainda mais e iniciarmos esse novo caminho no nosso livro didático? Então vamos lá, mas antes temos vários parabéns para dar hoje, já que essa turminha brilhou bastante nessa semana e me enviaram várias atividades. Vamos lá? O Davi Lobato enviou pra gente vários exercícios que ele fez. Olhem só, ele fez o nosso trançado indígena e ficou muito perfeito. Parabéns, Davi, eu adorei. Você utilizou as cores que estavam no livro, então ficou bem parecido, ficou bem legal. O Davi também mostrou pra gente a sua fotografia modificada, parecendo com este povo africano que estudamos e que utiliza plantas e elementos da natureza para modificar o rosto. Ficou muito legal, Davi. O João Antônio também mandou pra gente a árvore imaginária. Olhem só que legal, ele utilizou tinta, pincéis para poder fazer uma obra de arte de pinturas. E a sua árvore ficou perfeita, João. Parabéns! O Pedro Augusto também mandou pra gente várias atividades. Essas duas primeiras são o trançado indígena e a modificação da foto para se parecer com os trabalhos corporais que aquele povo africano que a gente estudou. E ficou perfeito. Adorei a criatividade de utilizar as pontinhas do nosso lápis, né? É reaproveitar algo que iria para o lixo. Ficou muito incrível, Pedro. E o seu trançado também ficou muito legal. O Pedro também mandou pra gente a finalização do bloco, né? Ele já fez o trabalho final do bloco 1 do nosso livro didático, que foi a salada de frutas divertida, que é, sim, uma obra de arte. Olhem só que bonitos estes trabalhos do Pedro Augusto. Ficaram lindos, Pedro. Continue assim. O Pedro Lucas também enviou várias atividades pra gente, uma mais linda e mais perfeita que a outra. Observem os objetos de pintura que ele fez, cada um mais obra de arte do que a outra. Parabéns, Pedro! Essa colagem de plantas também ficou muito linda. Eu adoro colagem de plantas. Este é uma pintura de natureza morta que ficou muito legal. Observem, turma, como o Pedro conseguiu fazer uma natureza morta bem linda. Ele também mandou pra gente uma árvore imaginária, que é uma árvore de letras. Eu adorei a ideia. Amei! Eu quero muito uma árvore dessa no meu pomar. A Sofia também mandou pra gente duas atividades. A primeira foi a de colagem com plantas e ficou muito lindo, Sofia. Eu achei maravilhosa essa sua obra de arte. Ficou realmente incrível. E a segunda foi a modificação do rosto utilizando os elementos da natureza. E observem que ela utilizou plantas muito parecidas, né? Mostrando que um mesmo objeto, uma mesma planta, pode fazer vários trabalhos artísticos diferentes. Turminha, vocês brilharam essa semana e eu espero continuar recebendo muitas atividades de vocês. E sempre assim, lindas, caprichadas e muito artísticas. Combinado? Então, semana que vem, na nossa próxima videoaula, eu quero várias atividades de vocês, tá bom? Vou ficar esperando. Então, agora, vamos iniciar o bloco 2, que é os animais e a arte, juntando duas coisas que essa professora aqui adora, que é a arte e os animais. E vocês, gostam?
Espero que sim. Então vamos lá. Vamos estudar da página 60 até 66. As instruções continuam as mesmas. Sigam as leituras, prestem bastante atenção nas explicações, reflitam sobre os assuntos que a gente vai falar aqui. Sempre observem as fotografias pelo livro de vocês, porque a imagem fica muito melhor do que aqui na videoaula, combinado? Então vamos lá. Começando na página 60. Bloco 2, os animais e a arte. Neste bloco, vamos estudar os animais e sua presença na arte. Existem muitas espécies de animais no mundo. Há os que vivem na terra, os que vivem embaixo dela, aqueles que vivem no mar e os que vivem na água doce. Existem também os que voam e os que rastejam. Em meio a essa diversidade, veremos uma parte do reino animal com olhos de artista. Os animais, eles sempre foram muito presentes em todas as obras artísticas de todo o mundo. No Egito Antigo, há 3.000 anos atrás, eles já faziam representações de animais em suas paredes, né? E algumas sobrevivem até hoje. Os gregos também, há 2.000 anos atrás, também faziam isso. Então é muito legal a gente perceber que os animais sempre fizeram parte da vida do ser humano e também das suas expressões artísticas. Observe os detalhes das obras. Você consegue adivinhar que animais são esses? Confira as respostas na próxima página. Então, na página 61, temos o tema 4. Que animal é esse? O artista estadunidense Andy Warhol ficou muito conhecido por seus retratos de celebridades, mas ele também retratou animais em riscos de extinção, né? Observem aí essa águia americana, né? Esse é um trabalho de 1983 e também temos aí este gorila. As cores fortes que o Warhol usava em seus retratos de pessoas também foram usadas nas imagens da águia, da zebra, do orangotango e da rã, das obras apresentadas nesta página. Estas são as obras correspondentes aos detalhes da página anterior. Você conseguiu adivinhar quais eram os animais? Então, estes eram detalhes das obras e realmente não dava para a gente adivinhar, né? Principalmente porque o Andy Warhol, ele era um artista que utilizava a tecnologia para produzir as suas obras. Então, ele utilizava manipulação de cores no computador, ele acrescentava traços e linhas e modificava todas as cores da imagem. Talvez, se fosse um retrato de um animal com as cores que já estamos acostumados, talvez a gente conseguisse melhor entender que era uma águia, um orangotango, uma zebra e um sapo. E agora vamos para a página 62 para falar do começo de conversa nas paredes das cavernas. Vamos lá! Na época em que o ser humano vivia nas cavernas, ele já pintava animais. Essas pinturas são evidências da existência desses animais no passado. De lá para cá, alguns foram extintos e outros evoluíram. Observe alguns exemplos de pintura rupestre nesta página. Então, desde a época que os homens estavam nas cavernas, eles já começaram a pintar seu cotidiano e sua vida nas paredes das cavernas e nos paredões das montanhas, né? O que acontece? Professora, por que eles pintavam os animais? Os homens das cavernas, eles passaram a pintar as coisas que viam e que viviam. Eles tinham ali uma vida muito simples, em que precisavam caçar para sobreviver, e então era exatamente estes cenários que eles pintavam. Suas caças, as árvores, os animais que eles caçavam, os animais que eles observavam. Então esse era o dia a dia deles. E esse tipo de pintura que foi feito lá na Idade das Cavernas se chama pintura rupestre. Vamos então na linha do tempo falar das cavernas de Lascaux e a Serra da Capivara. Em 1940, um grupo de adolescentes descobriram diversas pinturas rupestres nas cavernas de Lascaux, em Dordogne, na França. Lá foram encontradas pinturas de animais e símbolos feitas por volta de 18.000 a.C. a 13.000 a.C. Em 1948, a gruta foi aberta ao público. Porém, com o tempo, a circulação de pessoas no local desequilibrou o ambiente e começou a danificar as pinturas. Por isso, as cavernas foram fechadas ao público e hoje apenas pesquisadores com permissão podem entrar lá. Também existem muitas pinturas rupestres no Brasil. O principal sítio arqueológico do país
fica na Serra da Capivara, no Piauí. Lá há pinturas que foram feitas por volta de 23.000 a.C. e 15.000 a.C. São as expressões artísticas da época das cavernas mais antigas do mundo todo. Assim como em Lascaux, a maioria das pinturas rupestres da Serra da Capivara retrata animais. Na década de 70, a arqueóloga brasileira Niede Guidon liderou as descobertas arqueológicas na região e desde então tem lutado pela conservação desse grande patrimônio da humanidade. Uma de suas maiores conquistas foi a criação do Parque Nacional da Serra da Capivara, em 1979. Então, a nossa linha do tempo é a seguinte: 23.000 a.C. a 15.000 a.C., temos as pinturas rupestres na Serra da Capivara, aqui no Brasil, lá no estado do Piauí. 18.000 a.C. a 13.000 a.C., temos as pinturas rupestres nas cavernas de Lascaux, lá na França. Em 1940, temos a descoberta das cavernas, né? Olha quanto tempo demorou para que o ser humano descobrisse essas cavernas. E em 1948, a abertura das cavernas de Lascaux para visitação. Lembrando que logo depois elas tiveram que ser fechadas ou essas pinturas poderiam deixar de existir. Em 1963, há o fechamento das cavernas e na década de 70, há as descobertas arqueológicas de Niede Guidon na Serra da Capivara, aqui no Brasil. E em 79, há a criação do Parque Nacional da Serra da Capivara, que passa por muitas dificuldades para se manter, porque o nosso governo não tem ajudado muito este Parque Nacional e na conservação destas obras. O que é muito triste, mas a gente tem esperança de que um dia tudo vai funcionar do jeito que deveria ser. Então, a dica cultural é o Lascaux virtual, lá na página 64. Como as cavernas de Lascaux não estão mais abertas ao público, foi criada uma réplica chamada Lascaux 4. Por meio de recursos tecnológicos, como maquetes de realidade virtual e cinema 3D, Lascaux 4 permite aos visitantes saber mais da época em que as pinturas foram realizadas e da história de sua descoberta em 1940. Lascaux 4 não é a única forma de entrar em contato com as cavernas. Elas também foram filmadas e fotografadas para que o público possa conhecê-las virtualmente pela internet. Aí na página 64 há vários locais em que vocês podem procurar essas cavernas, né? Procurar o Lascaux virtual. Peçam ajuda para o pai, a mãe, o responsável, e eles vão ajudar vocês a encontrar informações e também descobrir esse Lascaux virtual para que vocês possam entender bem o que há dentro daquela caverna, porque é muito interessante. E no mundo sonoro nós vamos falar o que é, lá na página 65. Será que é possível misturar animais e música? O grupo paulistano Nhambuzim mostrou que sim. No seu segundo álbum, cada canção é dedicada a um animal da fauna brasileira. Tem canção para o jabuti, para o tatu, o tamanduá, o jacaré, o peixe-boi e até para sucuri, entre outros animais. O ritmo das canções varia de acordo com a região onde o animal costuma ser encontrado. São ritmos da cultura popular brasileira, como o maracatu e o carimbó. Uma dessas canções se chama O que é e traz uma proposta de adivinha. Leia um trecho dela a seguir. Então o trecho é: o que é? Que é peixe sem ter escama, dá leite que o filho mama e adora um cafuné. O que é? De rio e maré salgada, que come capim de água, frutinhas e aguapé. No mar vai virar sereia, que canta em banco de areia, quem falou foi o pajé. Se vocês souberem quais as respostas para essas charadas, escrevam aí no cantinho, tirem uma fotografia e mandem para mim, tá bom? Que eu quero mostrar aqui para os colegas de vocês as respostas, mas eu não posso somente dar as respostas, eu quero que vocês tentem pensar um pouquinho. Peçam ajuda para o papai, para a mamãe, para o responsável, que eles vão ajudar vocês a saber o que é. Na página 66 temos o corpo dançante, vamos falar de posições das mãos. Você já viu que os artistas podem trazer os animais para suas obras de várias maneiras, com desenhos, pinturas, música, etc. Também é possível fazer isso com o corpo. Veja nessa página o trabalho do artista italiano Guido Danieli. Ele transforma as mãos em animais. Para isso, Guido estuda as formas dos animais, cria pinturas detalhadas e explora as várias posições que a mão humana pode assumir. Então observe, né, essa primeira, que é um gato, ele está utilizando os dedos
para fazer as orelhas. Eu não consigo fazer isso, né? Os dedos fazem as orelhas e aqui ele pinta o rosto do animal de uma maneira muito linda, né? Aqui nós temos uma zebra, que é um pouco mais fácil, né? Ele utiliza a palma da mão virada para fora. O dedão, então, seria a orelha da zebra e os 4 dedos seriam o focinho. E olhem só, observem como o olho dela é tão realista, é pintado de uma maneira tão perfeita que parece ser real. Então a proposta é: experimente movimentar os dedos da mão até encontrar posições que lembrem algum animal. Faça esse exercício ao som de uma música, pode ser até mesmo a música que está ali indicada no mundo sonoro, né, na página 65. E crie movimentos corporais que combinem com as diferentes posições dos dedos das mãos que você descobriu. Por exemplo, se você fizer a cabeça de um gato, pense em como o restante do seu corpo poderia se movimentar. Este é um trabalho de ações corporais, né? Então vocês precisam se soltar e mostrar os movimentos do corpo, imitar os animais. Eu acho que vai ser bem divertido. Chamem todo mundo da família para fazer com vocês. Tirem uma foto e mandem para mim que eu vou adorar ver, tá? Podem até gravar um vídeo de vocês imitando algum animal, ok? E a atividade para o portfólio de vocês dessa semana é mão de estimação. Imagine que você pudesse criar um elefante, uma girafa, um tubarão ou um urso polar em casa. Tente formar o animal que você imaginou usando as mãos, como o artista Guido Danielli. Depois, peça alguém, né, não será um colega, que fotografe a sua mão na posição escolhida. Usando as mãos, pode ser também com uma só mão, procure formar o animal que você imaginou. Imprima a foto e colhe-a no espaço desta página. Em seguida, desenhe ou pinte os detalhes necessários, como os olhos, orelhas, bico, penas, etc. Para caracterizar o animal, por fim, anote o nome do animal e os cuidados que você deveria ter com ele caso fosse real. Porque, por exemplo, ter um urso polar em casa daria muito trabalho. Então, quais os cuidados que vocês deveriam ter com esses animaizinhos, tá bom? Bom, se divirtam fazendo arte, façam todas as atividades. Se vocês acharem interessante fazer a atividade proposta, não se esqueçam de gravar um vídeo, mandar aqui pra gente. Essa aula eu fiquei muito feliz com todas as atividades que vocês mandaram. Então continuem me mandando todas as atividades que vocês fizerem, porque isso me deixa muito feliz, tá bom? Lembrem-se que na próxima aula eu preciso de ainda mais exercícios. Então me mandem todos que vocês fizerem, tá? Nos vemos na próxima aula. Se divirtam fazendo arte e lembrem-se, juntos no caminho certo.